Bom dia, crianças! Hoje a nossa aula é de Geografia. Nós estamos no capítulo 5 e nós vamos fazer hoje a página 249 até 254. Nós vamos falar sobre as transformações nas paisagens das ruas. Então vamos lá. Vocês vão abrir na página 249 e vão colocar a data 2/7/2021. Então eu vou ler e vou explicando. Então prestem atenção. As transformações nas paisagens das ruas. Você já observou alguma transformação que tenha ocorrido em sua rua? De que maneira essa transformação interferiu em seu dia a dia e nos das pessoas que também passam pela rua? Então aí vocês vão conversar em casa, vão pensar, vão observar, né? Entre vocês aí. Depois vamos lá. A utilização da rua pelas pessoas muda de acordo com a época. Há algumas décadas, muitos moradores das grandes cidades costumavam se reunir na rua em frente às suas casas para conversar ou mesmo para realizar festas. O texto a seguir relata como eram essas reuniões em uma rua do bairro do Brás, na cidade de São Paulo, em meados da década de 1950. Leia-o com atenção. Então aqui vai contar um texto informativo que vai contar como era antigamente, nessa época do ano 1950, como que era diferente do que agora. Então, naquela época, as crianças podiam ficar brincando na calçada, os pais, a família se sentava na rua, ficava até tarde, assim, nas calçadas, cada um pegava suas cadeiras, seu banquinho, ia lá, formava aquelas rodinhas, eles ficavam conversando e as mães, né, e as crianças brincando. Hoje é diferente porque, né, evoluiu muito, teve muitas transformações e não pode mais, né? Só existe ainda em alguns bairros, em vilas pequenas, em bairros que ainda acontece, né? Mas é bem raro. Mas assim, com o passar do tempo, que é a nossa época de hoje, é perigoso ficar até tarde na rua, né? Corre risco de ser acidentado, porque tem muitos carros, antigamente não tinha, né? Era pouquíssimo e era tudo calmo. E agora eu vou ler esse textinho. Ó. Minha irmã e eu fazíamos as lições depois do jantar e deitávamos cedo. A rotina só era quebrada nas noites quentes, quando os homens puxavam as cadeiras para a calçada e se sentavam a cavalo nelas, de camiseta sem manga, com as pernas abertas e os braços cruzados sobre o espaltar. Passavam horas conversando com a criançada em volta, brincando de amarelinha, esconde-esconde, pular cela, mãe da rua. Então, isso daqui antigamente se podia fazer isso. Hoje é bem raro, só se for em alguma vila com pouquíssimo movimento, mas teve muitas transformações nas ruas. Hoje as ruas são completamente diferentes do que as ruas do ano 1950. Virando para a próxima página, 250, né? Terminamos a 249. A paisagem da rua pode mudar rapidamente. A utilização do espaço da rua também pode ser diferente de acordo com os dias da semana ou mesmo com o horário do dia, afetando assim a paisagem de uma rua. Observe um exemplo de como essa mudança ocorre. Então vocês vão observar essas duas imagens, né? Que nessa primeira imagem existem carros trafegando pela avenida, né? Agora vamos observar a outra mais abaixo. Aqui tem muitas pessoas passeando pela avenida, então é bem diferente aqui conforme o horário, conforme o dia da semana. Aqui a gente observa na primeira imagem que é durante a semana.
em 2017. Aqui nessa outra imagem são os domingos, então tem diferença, teve transformação na rua de uma diferença do dia da semana e dos domingos. Então aí, assinale as alternativas corretas sobre a avenida mostrada nas fotografias acima. Nos domingos existe um movimento intenso de pessoas passeando pela Avenida Paulista. Então vocês vão fazer um xizinho porque é verdade. De segunda a sexta, os carros não podem estacionar nem trafegar por essa rua. Não é verdade porque a gente vê muitos carros, então vocês não vão marcar xizinho nessa. Vocês vão marcar na última casinha também, é na primeira casinha e na última. Ó. Nos dias de semana existem carros trafegando por essa avenida, então vocês vão marcar o X na primeira casinha e na última. Passando para a próxima, paisagens naturais. Vocês vão observar as paisagens naturais ao amanhecer e ao anoitecer. As paisagens natural é muito diferente da paisagem da cidade e do campo, porque há pouca ou nenhuma intervenção do ser humano. Mas ainda assim podemos ver a mudança de uma paisagem natural quando o sol nasce e depois quando ele se põe, por exemplo. As paisagens naturais também podem mudar depois de muitos anos por causa da ação da própria natureza. Observem as imagens. Então, vocês vão observar essas duas imagens. Está mostrando como é essa paisagem ao amanhecer e ao anoitecer. Então, vocês vão observar a diferença. A paisagem mostrada na foto a seguir apresenta uma cachoeira que provavelmente foi formada ao longo de muitos séculos por causa das águas, dos ventos e das chuvas. Quando fala muitos séculos, é muitos anos. Olha como se transformou a cachoeira. Então, vocês vão observar as figuras, observar as imagens. Então, relacionado aos desenhos, às imagens, vocês responderão depois as perguntas. A outra página, 252, paisagem do campo. As paisagens do campo podem ser alteradas pelos seres humanos por vários motivos: construção de casas e de ruas, diferentes plantações, criação de animais, entre outros. O espaço rural apresenta vários elementos naturais, mas geralmente são muito alterados pelos seres humanos. Então vocês vão observar, né, a plantação de batata em Nova Fátima, Paraná, 2018. Depois aqui embaixo, trabalhador planta mudas de alface. E aqui na outra, pessoas constroem casas em áreas rurais. Então vocês vão observar todas essas imagens, a transformação de cada uma, né? Conversando sobre o assunto. Tanto as paisagens do campo quanto as paisagens das cidades passam por muitas alterações. Alterações quer dizer, passa por muitas transformações, né? Em sua opinião, a natureza sofre mais alterações no espaço urbano ou no rural? O que vocês acham? No espaço urbano, porque tem mais construção, a gente passa numa rua, de repente tem assim um terreno vazio, depois daqui uns dias já estão construindo, constrói casas, prédios. Então, na zona urbana tem mais transformação do que na zona rural. Aí, passando para a próxima página, 253, você já observou diferenças na paisagem de uma rua de acordo com o horário do dia e de acordo com os dias da semana? Quais foram essas mudanças? Descreva-as abaixo. Então, essa aqui é uma resposta pessoal, vocês vão pensar e vão responder. Observem as imagens abaixo e respondam as questões. Então, aqui a gente observa duas imagens. Então, aqui é a paisagem da Avenida Paulista, localizada em São Paulo, no ano 1895, que já faz 123 anos isso, né? Já faz tempo, já completou 123 anos. A diferença de 2018, você faz a continha, 2018 menos 1895, vai dar a diferença de 123 anos. Olha a transformação antiga e agora 2018, a diferença. Então vocês vão observar as duas imagens para vocês acharem a diferença e vamos lá.
Quanto tempo se passou entre uma fotografia e outra? Então eu já falei, eu já fiz a continha, se passaram-se 123 anos. Assinale as principais transformações ocorridas na Avenida Paulista. Então, quais foram as transformações? A avenida que era sem pavimento, agora é pavimentada, tem movimento, tem construção, aumentou, né? Foi transformada. E vocês vão fazer um xizinho nessa e também um xizinho na outra, porque antes havia muitas residências na Avenida Paulista. Atualmente existem mais prédios. Então, vocês também, a primeira e a segunda casinha, vocês vão marcar um xizinho e na última vocês deixam em branco, porque aqui está falando o trânsito continua sendo tranquilo, pois quase não há veículos passando pela Avenida Paulista. Então, na segunda imagem, na primeira a gente vê que o trânsito está calmo, né? Está bem pouquinho, porque faz muitos anos atrás. Agora, a diferença entre 1895 e a 2018 teve grandes transformações. Então, aqui é muito movimento, não é tranquilo. Então, a última vocês não vão marcar o xizinho, porque ela se transformou, ela ficou bem movimentada e diferente. Teve muitas mudanças, mudaram as paisagens. Passando para a próxima. A próxima é 254, né? Que já é a última página. Atividade para casa. Observe a paisagem mostrada em cada imagem. Depois complete o quadro descrevendo os elementos das paisagens a seguir. Então, vocês vão observar as duas paisagens, as duas imagens. Vocês vão observar que a imagem A, o que a gente vê na imagem A? A gente vê morros, mar, e mais areia, vê céu e nuvens. E na imagem B, o que a gente vê? A gente vê a imagem A, isso que eu falei são elementos naturais, da natureza. E vamos terminar então. Ó, a imagem A, os elementos naturais. A gente vê morros, mar, areia, céu e nuvens. E elementos antrópicos, que foi o homem que construiu. O que é que a gente vê nessa imagem A? A gente vê guarda-sóis, é só observar. A gente vê tenda e cadeiras de praia. Essa aqui não é da natural, é construída pelo homem. Então, são elementos antrópicos que o homem constrói. Quando elementos naturais que cria na própria natureza. Agora vamos observar a B. O que é que a gente observa aqui que é criado elementos naturais na B? O que é que a gente observa? A gente observa morros, árvores e céu, né? Que é coisa da natureza. O que é que o homem criou nessa imagem? Que é elementos antrópicos, casas, prédios, que são criados pelo homem. Então, vocês vão completar tudo isso que eu falei, vocês vão completar aí no quadro. Você estudou o que? A paisagem muda de acordo com o dia da semana e com o período do dia. Toda a paisagem se transforma, tanto por causa das ações humanas, quanto pela ação da própria natureza. É possível perceber as mudanças de uma paisagem por meio de imagens de épocas diferentes. Então, esse capítulo foi isso que nós vimos, que vocês aprenderam. Então, qualquer dúvida, vocês poderão falar comigo, né, entrar em contato. E até a próxima aula. Um grande abraço a todos.